alegria de poder ter convivido com ela lá no congresso. Então, boa noite para todo mundo. Eu sou Débora Balaguer, sou médica, trabalho aí há muitos anos já com uma ideia integrativa de sistema. E a gente vai falar hoje sobre uma molécula, o ozônio, né? Uma molécula que eu digo que é uma molécula de Deus. Por que uma molécula de Deus? Porque o ozônio ele já foi programado pela divindade para poder nos ajudar aqui no planeta Terra. Então, por que nós estamos vivos, né? E continuamos vivos aqui? Aqui é um pouco de quem sou eu, né? A minha trajetória resumida de vida. Como médica, além de médica, eu sou terapeuta também. A minha área de atuação, eu trabalho com endocrinologia e hormonologia feminina. Então, eu atendo mulheres no climatério e na menopausa. Junto com isso, nós trabalhamos uma visão de medicina, uma visão integrada de sistemas, onde a gente olha a saúde como um todo. Não olhamos a saúde como um sintoma ou tratar apenas um órgão. O que é o ozônio? Para que serve o ozônio, né? O ozônio é uma molécula natural, composta por 3 átomos de oxigênio, e ele é naturalmente formado na estratosfera. Ele é conhecido pela sua cor azulada, né, e um cheiro característico. E o ozônio é vital para a vida. Por que vital para a vida? Porque o ozônio se forma naturalmente na estratosfera, que fica mais ou menos 50 quilômetros aqui da superfície do planeta Terra, e através da radiação ultravioleta solar, as moléculas de oxigênio do ar, elas são quebradas, né? Há uma dissociação dessas moléculas e elas se separam em átomos de oxigênio, que rapidamente se organizam, se reagem novamente com outras moléculas de oxigênio, formando o gás ozônio. E desta forma, que ele é uma molécula com 3 átomos de oxigênio. E dessa forma, então, é formada a camada de ozônio, essa tão famosa camada de ozônio, que protege nós aqui no planeta Terra de sermos torrados pela radiação ultravioleta. Então, o ozônio, ele é bonzinho. Só que o ozônio não é novidade, ele está aí na nossa história há bastante tempo, né? Em 1840, ele foi descoberto acidentalmente pelo pesquisador alemão Christian Friedrich Schonbein, um alemão, né? Em 1856, ele foi usado pela primeira vez para desinfectar salas de cirurgia hospitalar, pois ele tem um alto poder, né? Como antimicrobiano. Em 1892, a revista The Lancet publicou o artigo Ozônio para o tratamento da tuberculose, entendendo que tuberculose é uma doença infecciosa, e o ozônio, ele tinha dupla função, né? Uma função anti-inflamatória e também uma função como antimicrobiano. O ozônio, ele é tão potente que ele é capaz de matar bactérias, vírus, fungos, protozoários e até mesmo as bactérias multiresistentes. Em 1896, o Nikola Tesla patenteou, né, seu primeiro gerador de ozônio. Nikola Tesla, formador aí, que trouxe energia livre, né, para o planeta Terra, que nós ainda não temos permissão de uso. Em 1914, ele foi largamente usado na Primeira Guerra Mundial para tratamento das feridas dos soldados. E foi a partir daí, do uso em larga escala na Primeira Guerra Mundial, que começaram os trabalhos sobre ozônio. Porque os soldados, eles tinham ferimentos e tinham muita dor também. As ações e benefícios do ozônio. Para que serve esse gás? Bom, o ozônio, ele tem uma ação analgésica. Ele aumenta a liberação de endorfinas endógenas, que são hormônios que causam analgesia numa pessoa. Ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, ele diminui a atividade inflamatória, ele diminui, na realidade, as citocinas pró-inflamatórias do corpo humano. Ele aumenta a resposta imunológica. O ozônio é um treinador de elite
para os macrófagos. Ele faz com que os macrófagos, que são as principais células aí do sistema imunológico, porque eles é que fazem a fagocitose do que o corpo, daquilo que não é bom para o corpo, e vão apresentar para o sistema imunológico a partir dali para ser morto, né? Para passar por os desdobramentos do sistema imunológico. Então, o ozônio, ele consegue fazer com que o fenótipo, ou seja, a expressão do macrófago, fique um super macrófago, como se fosse uma tropa de elite. Então, transforma, ele amplifica a capacidade do sistema imunológico. Ele também modula o sistema imunológico, entendendo que o sistema imunológico pode ter uma defesa, uma hiperdefesa, né? Que é no caso das doenças autoimunes, então, a ponto de estar atacando o próprio corpo, então ele consegue modular isso e fazer com que diminua esse ataque. E ele também trabalha aumentando a imunidade. O ozônio, ele aumenta a oxigenação tecidual, aumenta a captação de oxigênio e também a utilização de oxigênio pelas células, entendendo que todas as doenças, absolutamente todas as doenças, têm um meio de baixa oxigenação, tem um meio de inflamação, baixa oxigenação, intoxicação, e a gente tem que entender que também toda doença é formada por toxinas emocionais, então não existe apenas causas físicas para que a gente desenvolva uma doença. O ozônio trabalha também na desinfecção de ambientes de trabalho e domicílios, né, casas, lares. Ele tem uma grande capacidade antimicrobiana, de um sentido muito amplo, então ele trabalha diminuindo a capacidade do micro-organismo, né, acaba pela oxidação da parede do micro-organismo, esse micro-organismo é apresentado, né, ele é destruído. Doenças de pele, como psoríase, eczemas, inflamações, ele tem uma ação muito grande nas doenças de pele, melhorando as doenças de pele, as doenças articulares. Então, ele é famoso no mundo, o maior número de trabalhos de publicação publicados são do ozônio tratando doenças articulares, como as artrites, as osteoartrites, hérnia de disco, as osteoartroses, porque o ozônio ele tem uma capacidade de fazer analgesia, ele é anti-inflamatório e ele tem uma capacidade de regeneração tecidual. Ele aumenta as células, os fatores, né, de formação de colágeno. Então, o ozônio, muitas vezes, quando usado intraarticular junto com células-tronco, ele consegue fazer uma reabilitação mesmo naquele paciente que já tem desgaste de estrutura. Ele é mundialmente usado, né, como é nas hérnias de disco, tanto dentro do disco mesmo, ele pode ser usado, ou no peridisco, ali, na volta da articulação. O ozônio também tem uma ação muito grande na diminuição da reação inflamatória, como doenças como a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica. A asma, sempre lembrando que a asma está sempre relacionada com uma parte emocional e com o intestino. Então, existe um eixo, né, intestino-pulmão muito forte na asma. E então, em todo paciente que tem problema de asma, o ozônio ele diminui a reação inflamatória. Lembrando que o ozônio ele pode ser respirado até 0,08 ppm, e ele, então, não é usado na forma inalatória, ele é usado na forma de respiração de ambiente, onde tem ambientes que tenham até a partir, né, de 40 metros quadrados, que aí ele consegue ficar nessa concentração. Ele modula a microbiota, o ozônio ele consegue melhorar toda a nossa microbiota, ele faz com que as bactérias ruins sejam mortas, né?
Ele é usado também em parasitologia avançada, onde a gente acaba matando as estruturas que são maléficas, né? Todas as fungos, bactérias, vírus, protozoários que estão ali naquela microbiota competindo por um espaço dentro do intestino e causando muito prejuízo para as pessoas. Ele otimiza o tratamento da obesidade. Como? Porque ele diminui resistência à insulina e aumenta a sensibilidade à insulina. O ozônio tem dupla função. E todo mundo que está obeso ou está com sobrepeso, o que acontece? São pessoas que têm uma microbiota alterada, em todos os casos, tem uma microbiota alterada, tem resistência à insulina aumentada e tem diminuição de sensibilidade no receptor de insulina, porque a insulina é que faz o aproveitamento de energia. O substrato de energia transforma o alimento em energia, né? O ozônio tem uma capacidade que é muito importante para o corpo humano, que é aumentar a quantidade das mitocôndrias. Então, ele promove mitocondriogênese. E, gente, mitocôndria é a bateria da energia da célula. É ali que a célula tem energia, certo? Então, como que eu vou ter qualquer tipo de saúde se eu não tenho energia? Então, o ozônio é capaz de aumentar o número desses formadores de energia, da bateria, né? Aquilo que dá vida para a célula. Então, ele aumenta as mitocôndrias, faz mitocondriogênese. Então, em absolutamente todas as doenças neurodegenerativas, todas as doenças como Alzheimer, demência, depressão, a própria obesidade, diabetes, ele vai agir positivamente. A gente pode perguntar assim, mas como assim? Então, o ozônio é uma panaceia? Ele funciona para tudo? Não é que ele funciona para tudo, é que todas as doenças, absolutamente todas as doenças, absolutamente 100% das doenças, têm mecanismos envolvidos, como a baixa da oxigenação, o processo inflamatório, a toxicidade tecidual, que o ozônio, e muitas vezes, né, dor, né, e que o ozônio tem ação nessas três funções. Ou seja, ele aumenta a quantidade de oxigênio, aumenta a oferta de oxigênio para o tecido, ele aumenta, ele diminui a inflamação, ele aumenta a capacidade das mitocôndrias, porque se eu tenho mais mitocôndria, eu consigo ter células muito mais saudáveis. Bom, ele também detoxifica as mitocôndrias, porque as mitocôndrias também ficam intoxicadas e diminuem a sua capacidade de defesa, sua capacidade de agir, criando energia, formando ATP, né? Adenosina trifosfato. O ozônio faz isso. Então, ele aumenta a oxigenação, ele diminui as citocinas pró-inflamatórias, ou seja, ele tem uma ação importantíssima anti-inflamatória. Ele é analgésico, porque aumenta a quantidade de endorfinas endógenas, que são hormônios analgésicos. Ele aumenta as mitocôndrias, todas, absolutamente todas as doenças que vocês quiserem perguntar, nós temos um envolvimento de mitocôndria. Ele é um antimicrobiano de amplo espectro, a gente já falou sobre isso, né? Ele oxida, simplesmente ele destrói a parede dos micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, protozoários e até mesmo as bactérias multiresistentes, o ozônio tem uma ação. Nos países de primeiro mundo, todo sistema de tratamento de água é feito com ozônio, piscinas, enfim, não é feito com cloro como é feito aqui no Brasil, né? Apesar que algumas pessoas já usam ozônio para tratar a água das piscinas. Ele é usado para doenças arteriais periféricas, né? Porque ele aumenta realmente a oxigenação dos tecidos, né? O ozônio, ele tem uma ação benéfica em doenças como fibromialgia, aumentando a oxigenação, diminui a inflamação, faz analgesia. Lipedema que é uma doença hoje
aí totalmente relacionada com hormônio, né? E não confunda lipedema com linfedema. O lipedema é uma doença secundária a uma alteração no estradiol. E ele tem uma ação bem importante no lipedema por diminuir a reação inflamatória. O ozônio ele também faz reparação e regeneração tecidual, tem uma ação importante em todas as ações, todas as frentes de estética. Por quê? Por que ele é tão importante para a estética? Porque ele faz aumento da oxigenação do tecido, né? E todo tecido jovem e saudável, ele é altamente oxigenado, né? Ele diminui a inflamação. O ozônio, ele é oxidante, mas quando ele oxida, ele aumenta o sistema antioxidante do corpo humano, então aumenta as defesas do corpo humano, aumenta a superoxidesmutase, catalase e glutationa peroxidase, que são as tropas de defesa, de primeira defesa, são o policiamento de choque do corpo humano. Ele é potente adjuvante no tratamento e prevenção do terreno biológico do câncer, ele não trata câncer, tá? Câncer é uma doença, né? Ele ajuda a pessoa, porque o câncer, por exemplo, ou qualquer doença, é desenvolvida dentro de um ambiente propício. E o câncer é desenvolvido aonde? É desenvolvido num ambiente de baixa oxigenação, porque a célula cancerígena é uma célula que tem metabolismo anaeróbico, né? Vive por fermentação, essa célula. Então, por isso a importância da gente tirar o açúcar da nossa vida e tudo que vai fornecer açúcar e derivados, por causa que o açúcar é altamente corrosivo. Então, o câncer ele se desenvolve em ambiente de baixa oxigenação, de um ambiente de fermentação, né? As células cancerígenas, elas não são oxigenadas, por isso é muito importante aumentar a atividade mitocondrial para que essas células mudem, né? Aumente a quantidade de mitocôndria e passe a ser células funcionantes a partir de oxigênio. E essas células acabam morrendo, né? Quando elas são submetidas a uma quantidade de oxigênio grande. Isso foi feito um trabalho que gerou o Prêmio Nobel em Medicina para o Otto Warburg e Manfred von Ardenne, que criaram a tecnologia de von Ardenne, que é uma tecnologia de inalação de oxigênio de alto débito. Ele também, ele tem uma ação, né, detoxificante, ele ajuda o corpo humano a se detoxificar através do estímulo da glutationa S-transferase, é uma enzima. Então, ele melhora o incremento da detoxificação do corpo humano, entendendo, então, que o terreno biológico do câncer é formado por baixa oxigenação, por uma baixa, uma quantidade muito grande de toxicidade, também está envolvido parasitas no câncer, descrito pela doutora Hulda Clark, que fez pesquisas grandes e publicou aí no mundo, né? E obviamente, o câncer está envolvido também com um terreno biológico de emoções tóxicas, né? Então, a gente tem que aprender a perdoar nós mesmos e a perdoar os outros, para que a gente possa ter um sistema imunológico muito mais competente, né? Isso já na parte emocional e na metafísica das doenças. O ozônio, ele é um liberador de óxido nítrico, né? O óxido nítrico é uma molécula que faz vasodilatação e quando a gente promove dilatação de vaso, eu melhoro a oxigenação, porque eu vou ter um melhor fluxo dentro do meu sistema, né? Melhora a oxigenação tecidual, ele diminui a pressão arterial, porque quando aumenta a vasodilatação, então diminui a necessidade de o corpo trabalhar num sistema pressórico maior, na tentativa de distribuir mais oxigênio na unidade de tempo, né, por segundo. Ele protege o endotélio. Todas as doenças, como, por exemplo, a diabetes, a insuficiência cardíaca,
a coronariopatias e outras tantas doenças vasculares, elas têm lesão do endotélio. Então, o ozônio, ele diminui o processo inflamatório do endotélio, porque no endotélio tem maior, digamos, representação de um sistema hormonal que é chamado glicocálix. O glicocálix, ele é um componente hormonal dentro do endotélio, onde quando nós sofremos, né, reação inflamatória contínua, pelos nossos hábitos de vida, a gente não dormir adequadamente, não fazer exercício, a gente ser estressado, a gente não perdoar, a gente não conseguir ver a parte boa da vida, porque mesmo as coisas mais difíceis da vida, elas podem nos trazer, sempre vão nos trazer um aprendizado, então a gente pode perguntar assim, o que eu tenho para aprender com isso, ou o que está escondido, qual é a oportunidade que tem atrás disso. Então, o ozônio, então, protege o endotélio, faz vasodilatação, diminui pressão arterial e aumenta o desempenho físico, muito usado por atletas, porque no momento que aumenta a mitocôndria, aumenta a oferta de oxigênio, ele aumenta o desenvolvimento, a performance dos atletas. O ozônio também faz prevenção de doenças neurodegenerativas, porque ele reduz o estresse oxidativo cerebral. Então, é importante para doenças como Alzheimer, demência, demência de Alzheimer, demências vasculares, doença de Parkinson, né? Ele aumenta a liberação de dopamina, e isso também, ele aumenta a liberação de NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo de hidrogênio, é uma molécula que melhora muito a doença de Parkinson. Obviamente que todas as doenças devem ter uma abordagem multifatorial, né? Ele melhora a microcirculação do sistema venoso, ele tem uma ação anti-inflamatória, né? Melhorando todas as respostas, né? As doenças autoimunes, como a esclerose múltipla e a esclerose lateral amiotrófica. Então, ele tem um fator importante em todos os mecanismos anti-inflamatórios. O ozônio melhora a qualidade do sono, porque o ozônio, ele melhora a quantidade de endorfina, ele diminui a ansiedade, ele aumenta a oxigenação, e isso faz com que melhore o status de memória, e o ozônio sabidamente melhora a fase REM do sono, que é a fase de restauro e reparo do corpo humano. Então, se a gente não tiver restauro e reparo do corpo humano, nós não conseguimos ter um corpo que vá funcionar adequadamente, porque o sono, né, é um momento onde é desligado a todas as demandas e tudo é regenerado, como se tivesse um reset na máquina para a gente poder continuar no outro dia novos, né? Olha como a divindade é perfeita, né? Fez um corpo maravilhoso aí para que a gente possa, a cada noite de sono é uma nova oportunidade. Nós podemos escolher diferente, cada dia que a gente acorda, nós podemos e devemos, né, não trazer o passado para o presente, mas criar um novo futuro, a partir do futuro que nós queremos. Então, se a gente pega e traz o passado para o presente, né, porque o passado são as experiências minhas passadas. E o que as pessoas fazem normalmente? Elas pegam as suas experiências passadas, trazem para o presente e criam mais daquilo. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que entender que nós, todos os dias de manhã, nós devemos, né, criar o nosso presente a partir do futuro. Então, nós imaginamos, visualizamos como é que é o futuro que nós queremos, trazemos isso para o presente, sentimos assim, agimos assim, e a partir disso, então, nós vamos criar a nossa realidade. O ozônio, então, nos ajuda nessa recuperação de um sono de qualidade. O ozônio é famoso no mundo, né, como um acelerador da cicatrização de feridas, usado em medicina regenerativa.
em feridas em geral, né? Mas muito usado em feridas em diabéticos e queimados graves. Países como Cuba usam muito ozônio. Quase todos os países aí da União Europeia usam ozônio. Ele diminui o risco de amputações nas feridas dos diabéticos, isso já é estudado, e tem uma ação analgésica muito grande, né? O ozônio também tem um papel aí na qualidade de vida dos autistas, ele modula a microbiota intestinal, a gente sabe que os autistas, eles têm uma microbiota aí com uma contaminação bem grande de parasitas, otimiza o processo de detoxificação como um todo, através do estímulo da glutationa S-transferase, o que melhora o metabolismo dos autistas. A gente sabe que as mães dos autistas, né, criaram aí até uma tabela que elas chamaram NOO-CAUT, né, que é onde tem no meio 3 Os para poder fazer menção a esse gás, que é um oxigênio triatômico, né, tem 3 átomos de oxigênio, ou seja, de que ozônio é um super oxigênio. Nós, humanos, aqui no planeta Terra, precisamos de oxigênio para viver a 21%, né? Nossas células não funcionam, nosso corpo não funciona se não tiver oxigênio. E o que acontece? Acontece algo muito importante, que quando a gente aumenta a capacidade de oferta desse gás, nós amplificamos todo o nosso sistema de funcionamento. E como nós podemos usar o ozônio? O ozônio tem várias formas de uso, tá? Como medicina, né? Ele tem autohemoterapia, insuflação articular, ozônio tópico, bolsinhas. E nós temos hoje o ozônio de baixa emissividade, né? Como seria, né, se a gente pudesse ter esse gás aí à disposição na nossa casa, de forma que a gente pudesse respirar, né? Eu não falei inalar, eu falei respirar. Respirar em ar ambiente esse gás numa concentração de até 0,08 ppm, que é o que a NR15 preconiza. Como seria, então, a sua vida se pudesse ter todos esses benefícios na sua casa? Bom, a tecnologia avançou e, graças aí à engenharia, hoje nós temos aí à disposição um ozônio de baixa emissividade ao alcance de todos. Isso já é usado na Europa há muito tempo, né? Quando eu fiz um curso de formação em parasitologia avançada com um grupo europeu, durante as aulas eles já ensinavam e tal, que eles colocavam na parede lá, as paredes nas casas são projetadas para ter um espacinho assim para pôr o aparelho de ozônio, tá? Onde todo mundo já chega em casa, já liga o seu ozônio, enfim. As pessoas usam ozônio também para poder ozonizar a água, né? Quando ozoniza a água, ela tem que estar em baixa temperatura e ela dura aí mais ou menos uns 20 minutos, né? Então tem que tomar logo em seguida. O ozônio também tem uma importância, é de grande importância para poder detoxificar alimentos, né? Agrotóxicos, pesticidas, herbicidas, ele quela metal pesado e ele faz com que esses metais fiquem inativos, ou seja, não podem mais reagir com o nosso corpo. Então tem uma importância bem grande. A cada minuto que as nossas células deixam de receber essa molécula de Deus, perdemos uma oportunidade valiosa de recuperar a nossa saúde. Aí é um caso de sucesso, onde a gente usou aí no meu pai, ele teve várias técnicas aí de uso de ozônio, e eu faço menção, gratidão à minha mãe. A minha mãe, foi por ela que ela me estimulou, né, a conhecer mais sobre ozônio. Então, eu sou muito grata à minha mãe, que através desse estímulo, eu pude estudar mais essa molécula, esse gás. Muito obrigada. Carlinha, eu estou à disposição, acho que tu vai botar algumas provas sociais aí, algumas pessoas que usam ozônio. Tu pode deixar de compartilhar a tua tela aí agora? Em algum cantinho ele deve estar deixar de compartilhar. Ali chegou a Gabi Salvador. Daí eu compartilho a minha aqui.
Boa noite, pessoal. Estou aqui andando sem a minha bengala. Essa aqui é a minha cadeira elevatória. Vou até a metade só, para não ficar um vídeo muito comprido. Isso me levava até ali o topo da escada, mas hoje eu já tenho começando a abandonar, ó. E hoje eu estou subindo um pé em cada escada. Antes eu subia assim, ó. E hoje está vindo normalmente. Pronto. O meu problema era o coração, o sangue vinha muito rápido e aí me dava aquela aceleração do coração e com isso eu fiquei assim muito debilitada. Anos e anos eu tinha que tomar o Selusox, que é para o coração, para não dar infarto. Agora, esse ano, como a gente faz os exames, tudo na rotina, e agora o médico disse assim, mas o que tu fez que o teu coração tá bem? Tu não precisa mais usar o Selusox? Tu tá curada? Tu tá bem? Só que naquela hora, eu até fiquei assim, de feliz. Meu nome é Cláudia, eu sou da cidade de São José dos Campos. Vim falar um pouquinho para vocês sobre o Pedro, sobre o que aconteceu nas nossas vidas. Pedro, levanta um pouquinho o pescoço, Pedro. Pedro, não dá para vocês ver, mas o que acontece? Ele tem um grau de autismo. E ele não gosta. E geralmente quem tem criança que tem autismo não gosta que muda a rotina, né? E aí toda vez que muda a rotina eles entram em crise. Ficou de férias da escola e ele ficou muito ansioso. Então ele se machucou todinho o pescoço. Depois eu vou colocar uma foto pra vocês verem. Depois que chegou os Ox, o pescocinho dele ficou bem cicatrizadinho, sarou super rápido só usando os Ox. E a qualidade também do sono maravilhoso para ele. Ele dorme bem, descansa bem. E depois dos Ox, eu vejo que o Pedro tá bem mais calmo, bem mais tranquilo, as crises têm sendo bem menos, bem cada dia melhor, cada dia tá cada vez melhor. Nós estamos aqui na cidade de Torres, junto com a Simone Berton. Eu cheguei aqui e tu tava com qual situação aí? Hoje de manhã, quando você chegou, eu estava com a pressão 18/10 e já faz uma semana, mais ou menos, que eu tô com a pressão alterada, com a visão turva. Inclusive, hoje de manhã eu tava com muita dor de cabeça e tontura. E tu já tava... Qual era a alternativa que tu tava percebendo que tu ia ter que recorrer? Eu ia ter que ir pro médico hoje. Aí o Sandro chegou, a gente almoçou, conversamos sobre o aparelho Ozoxar. A gente usou ele enquanto almoçava. Qual foi o tempo que tu ficou respirando aí enquanto almoçava? Nós estamos aqui no restaurante deles, né? Mais ou menos uns 45 minutos. E qual é que foi o resultado? Nossa, a visão tá ótima e a pressão baixou. Eu nem acreditei que tivesse Foi para baixado. quanto? 11%. Meu nome é Climene, sou de Dourados, MS. Em novembro, dezembro, eu estava numa situação muito triste. Eu não andava, eu tinha diabetes, fibromialgia e depressão. E recebi esse aparelho e tive usando ele por alguns dias e vi que a diferença foi grande. A diabetes normalizou, que era 680, não baixava de 540, e a fibromialgia foi aliviando as dores. Hoje, dia 24 de abril, eu quero dizer simplesmente isso. Eu reduzi 19 quilos, sem dor, sem diabetes e sem depressão. Eu estou levando essa bênção a todo mundo. Gente, é gratificante, é maravilhoso. Eu estou muito feliz por não ter dor e nem a diabetes. Poder me alimentar tranquilo, sem preocupação. Então, é muito maravilhoso a forma de que nós estamos vivendo com este aparelho Ozox. Muito obrigada. Sou a Beatriz, moro em Santa Maria. Em janeiro, meu filho teve um acidente doméstico e queimou o pé com óleo quente. Foram dias de muita dor para ele, sofrimento em família. Ali na primeira foto vocês conseguem ver, já tinha 8 dias que ele tinha queimado o pé e já tinha caído aquela pele queimada, mas tinha muita sensibilidade, muita dor. E aí, no 8º dia, chegou esse equipamento maravilhoso. Ele fez uso durante o dia, no primeiro dia, num ciclo de 15 minutos, com o pé próximo do gerador, depois à noite para dormir. No dia seguinte já não tinha mais dor, usou mais uma vez durante o dia, a partir daí só
somente à noite para dormir. O restabelecimento dele foi, assim, espetacular e a gente só tem a agradecer. Sou o Juarez Schaefer, estou aqui de Novo Hamburgo, tenho 54 anos e há 10 anos fui diagnosticado com a doença de Parkinson, aos 44 anos. De uma maneira muito precoce, pois os sintomas do Parkinson geralmente aparecem em torno de 60 a 65 anos. É uma notícia que ninguém está preparado para receber. Mas comecei meu tratamento convencional e conforme os anos foram passando, os sintomas foram se agravando, a medicação vai aumentando para combater os meus sintomas. E uma coisa que eu tinha um certo receio é quanto ao período já de uso da medicação, pois contém muitos metais pesados e conforme vai melhorando os meus sintomas, por outro lado, me traz contraindicações como distúrbios, movimentos involuntários. E era um certo receio que eu tinha, como é que seria meus anos daqui para frente. Pois bem, há 1 ano e meio atrás fui apresentado para a ozonioterapia. Confesso que não conhecia, fui atrás de informações e descobri a infinidade de enfermidades que o ozônio é recomendado. No meu caso, eu tive realmente muito progresso, muita qualidade de vida, minha mobilidade, minha movimentação foi melhorada e com isso me deixa muito esperançoso para os próximos anos que aí vêm. Hoje eu tenho possibilidades também de uma redução da minha medicação pela melhora do meu quadro clínico. E isso é uma vitória diante da doença, que é uma doença crônica, progressiva e sem cura. Sou Lorena aqui de Chapecó. Em 2013 descobri que estava com câncer de mama. Fiz várias cirurgias onde foi retirada a mama e tratamento oncológico, quimioterapia e radioterapia. Na pandemia peguei Covid e o câncer veio fulminante, se espalhou, né, no meu organismo, no pulmão, nos ossos e no fígado. Fiz tratamento, não estava melhorando, até tinha 12 sessões de quimioterapia para fazer. Na sexta o médico interrompeu porque o meu organismo não estava aguentando e eu não me recuperava, né? Há meses ali sem recuperação. Aí conheci esse aparelho, os Ox, e há 1 mês atrás levei meus exames lá para o Dr. V. No dia 4 agora fez 1 mês que não tem mais nenhuma célula cancerígena. O meu pulmão está limpo, meu fígado limpinho, tudo limpo, sabe? Não tenho mais nada. Graças a Deus. E eu recomendo esse aparelho aqui. Sou Ivone Cardoso, naturopata clínica. O meu objetivo aqui hoje é falar aos profissionais da saúde integrativa complementar que no mundo atual que vivemos é fundamental a inclusão do ozônio nos nossos tratamentos. Isso fará com que o resultado do nosso trabalho alcance níveis muito mais elevados, tais como nas dores crônicas, enxaqueca, insônia, depressão, ansiedade, fadiga, falta de memória, confusão mental e muito, muito mais. Porque, ao iniciarmos uma detoxificação natural celular que o ozônio proporciona, o corpo terá chance de produzir uma função mitocondrial correta e se nutrir adequadamente. Posso dizer, sem medo de errar, que as pessoas estão doentes, inflamadas e não sabem. O ozônio veio para ficar. E aquele profissional que enxergar isto estará à frente em eficiência junto ao seu tratamento oferecido. Algum comentário, doutora? Então, aí são pessoas, né, que usaram ozônio através de um mecanismo de respiração ambiente, né, que é um sanitizador, e elas estão relatando benefícios, muitos daqueles aos quais a gente estava falando ali no mecanismo de ação da molécula, ozônio. E então eu estou à disposição, porque eu sou apaixonada por essa molécula, eu uso em mim, né, e aí nós temos aparelho em casa, em todos os lugares, e isso já é usado largamente na Europa, né. Então, eu estou à disposição aí para quem quiser perguntar, porque eu estudo muito sobre a fisiologia dessa molécula no corpo humano. Respirar ozônio, usando um sanitizador, eu recomendo que a pessoa comece com ciclos de 15 minutos, tá? Porque o ozônio, ele é um oxidante, e por ser oxidante, eu tenho que ter o que a gente chama em ozônio de rampa, né? Eu começo usando menos, eu vou treinando o meu sistema imunológico, porque todo tipo de treinamento a gente não vai para a escola e é treinado primeiro num nível mais básico, depois um nível médio, depois um nível avançado. O uso de ozônio, o tempo de exposição ao ozônio, ele vai treinando o nosso sistema imunológico.
Então, é muito importante que a gente comece com pequenas doses, né? 15 minutos, fique longe, tem uma frestinha da porta aberta, porque usar um aparelho sanitizador de ozônio, nós não conhecemos o sistema de defesa da pessoa. É diferente de usar ozônio através de uma técnica medicinal. Então, a gente deve usar em rampa, começar pouquinho, 15 minutos, usa ali uma semana, 15 minutos. Estou me sentindo bem, passo para 30 minutos, às vezes estabiliza 30 minutos. E depois eu estou muito treinada em usar ozônio. Aqui na minha casa, o ozônio está sempre ligado, em ciclos de 45 minutos. E no ambiente onde eu trabalho, também em ciclos de 45 minutos. Eu já usava o ozônio como sanitizador em todas as peças de trabalho na época do coronavírus, né? Então, a gente não usava máscara no ambiente de trabalho. Até porque a máscara, ela não tem né? O vírus é infinitamente menor do que aqueles buraquinhos daquela máscara, né? E então ele passa, ele permeia, né? E, obviamente, claro, ele tem uma capacidade de bloquear, pelo menos aí, parte do processo, mas o vírus não. Então, eu recomendo dessa forma, que a gente comece treinando o nosso sistema imunológico. Não tem nada demais, a gente bota, eu, por exemplo, eu durmo praticamente todos os dias da minha vida com ozônio, tá? Eu ligo ele, hoje, eu ligo ele em ciclos de 30 minutos, certo? Mas aqui, como tem várias pessoas onde eu moro, tem muitas pessoas assim, então a gente bota ciclos de 45 minutos sempre na sala. Para dormir, eu comecei a usar ozônio com ciclos de 15 minutos no chão, tá? Um pouquinho longinho da minha cama, mas num ambiente, assim. Eu comecei com uma portinha um pouquinho aberta, hoje eu já uso ozônio com a porta fechada, tá? Então, o que significa? Significa que o meu sistema de defesa já está treinado para a ação oxidante do ozônio. O que é isso, Bernardo? O ozônio, ele funciona como se fosse uma polícia de choque, tá? Ele entra no corpo humano arrebentando as portas, e ele faz o corpo humano aumentar as suas defesas. Ele aprimora o sistema imunológico, ele é um treinador de elite. Então, quando nós usamos ozônio como o ar ambiente, né, como um sanitizador, ele está dizendo gradativamente, a cada vez que eu vou usando, ele está dizendo para o meu sistema imunológico, olha, sistema imunológico da Débora, ou do Bernardo, ou da Carla, ou da Tereza, ou da Maria, de Fátima, ou da Márcia, ou de todos que estamos aqui, e de todas as pessoas, o que está fazendo o gás? O gás está comunicando para o sistema imunológico tem que melhorar a sua performance. Ele começa a aumentar a quantidade de superóxido desmutase, catalase, glutationa peroxidase, glutationa S-transferase, tá? E, em especial, diferente das máquinas que tem na Europa, essa máquina que é produzida aqui no Brasil, muito me honra aí o Brasil, esse equipamento, ele tem uma dupla função, ele emite oxigênio, né? Desculpa, ele emite ozônio, mas ele emite óxido nítrico também. E além do próprio ozônio liberar óxido nítrico e fazer vasodilatação, o aparelho também tem um mecanismo de ionização para liberar óxido nítrico. Então, tem muito benefício, assim, benefício para a memória, benefício para o sistema vascular, mas ele é um sanitizador, tá? Ele não é um aparelho que você vai dizer que você vai tratar isso ou aquilo. Ele trata o seu ambiente. Então, você está no ambiente, você está ali no ambiente, né? Então, você também está sendo tratado, porque é a qualidade do ar que tu respira, né?
Então, hoje, por exemplo, meu pai, ele que eu botei como uma pessoa que... Meu pai usa ozônio o dia todo, só que com esses intervalos de 1 hora, enfim, né? O que acontece? Ele teve um diagnóstico de demência há mais ou menos, acho que uns 3 anos atrás, acho que 3 anos atrás, mais ou menos, com diagnóstico, fez teste nesses ambientes aqui, no Moinhos de Vento, com testagem para memória específico. Então, foi diagnosticado demência nele, e nós começamos a tratá-lo, né? Tratá-lo com várias estratégias, tá? Nós não estamos falando que foi só ozônio, que a gente tem que ser transparente, mas ele hoje, ele está melhor, mas melhor do que quando ele era mais novo. Então, o que aconteceu? Ele teve uma diminuição da idade biológica e um incremento na atividade cerebral. A gente faz para o pai uma técnica que chama biohacking, que é a diminuição da idade biológica, onde ele usa várias coisas, né? Usa azul de metileno, usa vários nutracêuticos, foi modulada a microbiota, é modulada periodicamente a microbiota. Então, se usa inúmeras técnicas. Então, se a gente fosse dizer que aquele lá estava dizendo que demência não tem reversão, não é verdade. Porque se eu levá-lo lá hoje para fazer o teste, ele tem outro tipo de resposta. Ele é uma pessoa, ele é matemático, né? Ele fez engenharia, enfim. Então, só para o senhor ter uma ideia, hoje eu às vezes pergunto algumas coisas de matemática para ele, porque ele é mais rápido do que eu procurar no telefone a resposta. Então eu pergunto, pai, não sei o que lá, de tal de matéria, ele já me responde na mesma hora. Então, para o senhor ver, assim, não fique triste, porque não existe doença, gente, existe desequilíbrio, tá? E quando a gente tem tecnologia adequada, tem informação adequada, daí, obviamente, de medicina, né? Não somente de um sanitizador, tudo é possível. Tudo é possível. Nós vivemos num universo de infinitas possibilidades. E também tem que olhar o que é que o senhor não quer lembrar, né? Para a gente poder desbloquear e viver uma vida mais feliz, mais alegre. Esse é o propósito pelo qual eu trabalho como médica. Não é para dar remédio. Aliás, eu sou a pessoa que mais tira o remédio de paciente, né? E eu uso o remédio quando realmente precisa, e eu tenho sempre uma esperança de que logo ali, mais adiante, eu vou poder tirar o medicamento, né? Eu sou médica, mas eu não gosto de doença, eu gosto de promover saúde, eu acredito na saúde, eu acredito que o mesmo corpo que fez o caminho para adoecer é o mesmo corpo que, quando treinado e com os recursos certos, faz o caminho de volta para a saúde. Nós temos uma capacidade de fazer o que a gente chama que é vicariação regressiva. Quando nós adoecemos, nós caminhamos em direção a uma vicariação progressiva, ou seja, progressivamente vamos degenerando funções dentro do corpo humano. Toda doença tem um programa emocional e muitas vezes de registro acástico da nossa própria alma. Mas quando nós trabalhamos também a metafísica da doença, entendemos o propósito pelo qual nós estamos aqui, entendemos o que viemos fazer aqui. Afinal, o que viemos fazer aqui? Eu pergunto para mim todos os dias, o que você veio fazer aqui como médica? Você veio aqui para promover saúde, para comunicar sobre saúde, para comunicar que nós temos vários corpos eletromagneticamente acoplados. Nós não somos corpo físico. Nós somos uma unidade formada por emoção. Nós precisamos trabalhar o espiritual das pessoas, a conexão com o divino, a fé, a meditação. Nós precisamos perdoar nós mesmos, porque a versão nossa que errou do passado não é a mesma de hoje. Eu tenho outra consciência. Eu hoje tenho 56 anos, mas eu aos 40, aos 30, aos 20, eu tinha outra consciência. Eu vou falar aqui para o senhor entender como o amor cura.
Quando eu era estudante de medicina, me contaram, eu era estudante de medicina, não sabia nada do que eu sei hoje sobre medicina, eu era uma simples estudante. E eu visitava na enfermaria uma senhora com Alzheimer, que é uma demência grave, né? E me diziam assim, eu era muito jovem, não precisa falar com ela porque ela não conhece ninguém. E eu era muito crua, eu tinha só amor em ir ali atender aquela pessoa. Como ela não recebia visita, eu ia lá todo dia, como estudante, botar um pouquinho de manteiga e um cafezinho e ia lá servir a ela. Daí eu ia embora, era estudante também, né? E eu ia todos os dias na enfermaria. E eu dizia para ela, o meu nome é Débora. E aí eu pedi para minha mãe se ela podia comprar umas meias de lã, porque onde eu estudei medicina era muito frio na minha cidade, porque eu queria presentear essa senhora. E a minha mãe disse, eu vou te dar, então eu comprei uma meia de lã assim para ela, e eu levei lá, eu já ia lá todos os dias, eu já nem trabalhava mais, eu não estava naquele setor mais como estudante, mas eu ia todos os dias. Já tinha passado um mês, eu levei a tal da meia, porque queria levar a meia, minha mãe me comprou a meia para eu levar, eu estava no 3º ano de medicina. Quando eu cheguei, pasme o senhor, ela disse para mim, oi, Débora. Ela não conhecia ninguém, mas qual foi a linguagem que ela conheceu? A linguagem, entendeu? Então, ser médico é ser capaz de amar o paciente, é ser capaz de trazer para o paciente essa conexão com o coração. Eu acredito nessa medicina, eu acredito numa medicina de promoção de saúde, numa medicina de escutar as pessoas, né? Numa medicina onde você olha para o ser e vê o que aquele ser tem de sofrimento, né? Então, todo o processo de diminuição de memória, ele tem N processos cognitivos envolvidos, e de rede neural e de rede de nutracêutico, mas com certeza tem que ser contemplado qual é a parte sua que o senhor não quer lembrar. E aí tem que saber por que não quer lembrar e ressignificar esse processo, porque aí a memória vai vir de uma forma muito surpreendente, né? Hoje eu disse para um paciente que usava vários remédios para diabetes, eu digo, nós precisamos tratar o senhor. E ele disse, mas eu já estou usando 3 remédios para diabetes. Eu disse, mas usar remédios não tem a ver com tratar a diabetes. A diabetes tem que entender por que o senhor se abandonou no meio do caminho da sua vida, onde é que o senhor perdeu o sabor doce da vida, tem a ver com mudança de estilo de vida, tem a ver com lhe estimular, mas eu não vou conseguir, doutora. Eu digo, em 10 minutos, será que o senhor consegue caminhar? Porque os velhinhos, bem velhinhos, meu pai faz musculação todos os dias. E eu fui conversando e fui mostrando que é possível mudar, que é possível fazer algo diferente. O médico não é Deus, né? Mas o médico bem intencionado, ele trabalha a serviço da conexão com o divino. Então, eu sempre digo para os pacientes, vocês querem melhorar de saúde? Vocês precisam estreitar a relação com o Criador, porque Ele é o Criador, é Ele que traz essa energia que faz o corpo físico viver. E então, o médico, ele é um organizador de processo, porque ele normalmente conhece bem como é que funciona o corpo humano. Mas, para que algo seja realmente produtivo, precisa haver uma associação entre o médico, o paciente, né? Eles precisam fazer uma parceria. Eu sempre digo para o paciente, olha, aqui nós temos uma situação, nós temos um time, o senhor, a senhora precisa jogar no meu time e nós vamos jogar contra o metabolismo que se desequilibrou. E nós precisamos entender no meio do caminho qual é a emoção, qual é a tristeza, qual é a frustração, qual é a dor que nós não conseguimos olhar, qual é a parte da nossa alma que está dizendo para nós, muda a rota, porque essa não é a rota que vai te levar para a saúde. Então, a doença é um caminho, a doença é um desequilíbrio passageiro, quando a gente muda a rota,
quando a gente muda o caminho, quando a gente entende que não é esse o caminho que a gente deveria percorrer, porque o único caminho que tem é o caminho da fé, o caminho da confiança, o caminho do autocuidado, o caminho do auto-amor, o caminho do auto-perdão e do perdão aos outros. Quando nós levantamos esses pilares, nós levantamos os pilares da medicina do estilo de vida. Quando a gente tem auto-amor, autocuidado, também diz respeito se as vias, né, metabólicas do corpo humano, bioquímicas e biofísicas alteraram, nós vamos precisar reensinar essas vias. Mas a cura é realmente feita por nós em conexão com o Criador. Como é que funcionam as nossas células? Vou dizer um recado para vocês. Assim como o ozônio foi dado para nós pelo Criador aqui na troposfera, para nos proteger, porque senão nós estávamos tudo torrado aqui com a radiação ultravioleta, nós temos uma força do Criador aqui dentro, nós temos essa partícula. Então, em conexão com essa partícula, nós podemos, em alto e bom tom, chegar na nossa janela de manhã, e isso não precisa ir no médico. Eu não estou dizendo que não se deva ir a médico. Com certeza os médicos ajudam muito as pessoas, tá? Eu sou médica e sei o quanto a gente ajuda as pessoas. Mas nem tudo é sobre médico, tá? Nós precisamos decidir ser saudáveis. Então, a gente deve ir ao médico, com certeza ele vai nos ajudar. Médicos que trabalhem com uma visão de saúde sempre, mas a gente deve falar, abrir a boca e falar. Muito obrigada, Deus, porque eu tenho um corpo saudável, porque eu sou saúde plena, porque as minhas células, elas são saudáveis. E vocês podem saber algo sobre medicina espiritual, que as nossas células são fofoqueiras, tá? E elas têm receptor para todas as emoções. Então, quando nós agradecemos até por esse copo d'água que a minha filha me trouxe para melhorar aqui a oratória, nós agradecemos e esse sentimento ele está reverberando para todas as células. Quando nós temos raiva, todas as células do nosso corpo são comunicadas nessa emoção. E então, digam sobre que tipo de saúde vocês querem ter. E não eu quero ter, agradeçam. O universo tem uma linguagem, e a única linguagem do universo é o presente. Nós vivemos num universo atemporal, né? Nós não temos temporalidade, não existe passado nem futuro, só existe o presente. Existem infinitas linhas de futuro, no universo quântico, todas pipocando aqui na minha frente, e eu, como observador do elétron, né, o elétron que ora é onda e ora é partícula, eu, como observador, eu escolho que tipo de colapso vai ter na função de onda. Então, quando eu escolho me ver e me sentir como saudável, eu vou criar o colapso da função de onda como um corpo saudável. Não sei se eu consegui fazer todo mundo entender, mas nós vivemos num universo de infinitas possibilidades, e o observador da nossa vida somos nós mesmos. Então, vamos escrever sobre o que queremos, agradecendo no presente indicativo, tá? Eu sempre explico isso sobre neurociência. E vamos falar. Mas, doutora, eu nem estou vendo nada disso aí que a senhora está falando, a minha vida está assim, está assado. Não é sobre o que você vê, é aquilo que você fala, aquilo que você escreve, é aquilo que você sente. Eu tenho um sonho na minha vida, de ter um hospital holístico. Eu não sei se eu vou conseguir concretizar esse sonho enquanto é meu período encarnada aqui. Mas eu sonho em que as pessoas possam estar num hospital, que elas recebam reiki, que elas tenham meditação, que elas pintem mandalas, que as paredes sejam violeta ou verdinho, que elas tenham pessoas para conversar e que elas acreditem
que elas podem viver uma vida com mais saúde. E mesmo no momento, quando nós temos que transicionar para entrar numa outra dimensão, que é o momento em que nós vamos perder o corpo físico, que nós perdamos com consciência, que a gente entenda que aquilo é uma passagem, que ninguém morre e que apenas perde um casaco, como aquele casaco que já é velho e que não serve mais para eu usar. Mas não existe a morte, existe um contínuo. Nós atravessamos as dimensões, nós nascemos e renascemos, nós viemos de outras órbitas estelares, nós viemos alguns aqui do planeta Terra, muitos como eu vieram eu sou uma semente arcturiana, sou curadora arcturiana, não seria por conta de outra coisa que eu sou tão apaixonada por cura. Então, entendam, a cura não está relacionada com médicos. Os médicos ajudam as pessoas a encontrar um caminho, de volta para casa. Mas a cura está relacionada com a nossa conexão com o divino, de como que nós experienciamos a nossa vida, de como que nós escolhemos na nossa vida, o que a gente escolhe ter ou não ter. E isso não se trata de medicina. Neste mundo que nós vivemos ainda, tá? Com certeza o planeta Terra vai passar por vários processos evolutivos e nós não teremos mais um processo aqui dentro do planeta Terra onde nós somos totalmente controlados e colocados para ser manipulados pela indústria da doença. Eu sou médica, mas eu não vim aqui para tratar doença, eu vim para promover saúde. Muito obrigada.